A paz do Senhor, povo de Deus. Eu sonhei que ia acontecer um casamento no ar. Eu estava num salão com uma colega minha, do lado de um balcão, e ela falava, eu gostaria muito de participar desse casamento, e eu gostaria mesmo. Aí nisso já estávamos na rua, onde aconteceu o casamento no ar, para a gente assistir esse casamento. Do lado direito tinha um tubo largo de mais ou menos uns 2 metros de altura. E a noiva ela foi lançada dentro desse tubo com muita força e junto com a água. E foi lançada. Aí nós olhamos para cima, lá em cima tinha uma aliança, do mesmo tubo tinha uma aliança. E ela foi lançada e passou dentro dessa aliança. E a família da noiva também foi lançada. De repente, assim que a noiva foi, a família da noiva também foi lançada junto com água, foi muito rápido e passou dentro dessa aliança. E essa água que eles foram lançados, caiu de forma de uma chuvinha boa assim do lado do tubo. E ficamos olhando para assistirmos o casamento. Do lado esquerdo, assim em forma de zoom, apareceu o noivo dançando com a noiva. Aí eles dançaram e todo mundo impressionado, achando linda aquela cena. E o tênis, que era branco, ele estava com um terno azul clarinho, muito bonito, e o tênis dele do pé direito caiu. De repente a noiva caiu. E todo mundo olhando e pensando, a noiva morreu. A noiva morreu, todo mundo preocupado. Aí ficamos ali um tempinho parado e veio uma voz e falou, ela caiu na água. Aí passou o noivo com um semblante singelo assim e fez assim para nós. Ele estava molhado, passou. E também passou a noiva e ela estava mancando e os sapatos dela estavam machucando os pés dela. E eu pensei assim, eu vou dar carona para a noiva, porque o pé dela está machucado por causa do sapato apertado. Aí eu acordei. A Bíblia, ela fala sobre o casamento. Então, para não ficar muito extenso esse vídeo, eu vou fazer esse mais resumido e vou deixar um link dele mais completo, lá no Boas Novas Áquila, para vocês entenderem melhor. Então, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do verso 16 a 18, fala o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, vamos ver o que o Senhor quis dizer com esse sonho. Casamento no ar é esse encontro da igreja com Cristo. A minha colega representou ali, no meu entendimento, ela representou o mundo. O mundo está sedento de ouvir a palavra genuína do Senhor. A aliança que tinha lá nos ares, no sonho, ela representa a aliança de Deus com o seu povo. Depois eu vou falar a citação direitinho. A força significa poder. Quando Jesus subiu aos céus, ele falou, e vós recebereis poder. Ele enviou o Espírito Santo para habitar na igreja e a ser o consolador da igreja, até que ele venha. A chuva significa prosperidade, segundo lá o livro de Joel, capítulo 2. A água significa Espírito Santo, avivamento, o grande avivamento. Então todos pensaram que a noiva morreu. Mateus capítulo 25 fala das 10 virgens. As 5 virgens prudentes, elas também adormeceram. Quando houve o clamor, eis o noivo, e elas despertaram do sono.
Os sapatos da noiva que machucava, lá em Efésios capítulo 6, verso 10, fala das armaduras de Deus e fala dos calçados, fala que é a proteção para os pés. Os pés fala do ide do Senhor, ide anunciar o evangelho a toda criatura. E os calçados fala da proteção, os calçados é a palavra de Deus. Então, nesses dias maus, e o apóstolo Paulo fala, revesti-vos com a armadura de Deus para estar firmes contra os dias maus. Então, estamos vivendo esses dias maus. Então, está tendo muito evangelho que não é o evangelho verdadeiro, e muitos falsos profetas. Então, eu entendi que é uma exortação para a igreja ter cuidado com esses evangelhos que não é o verdadeiro genuíno, que pode machucar o ídolo, atrapalhar o ídolo do Senhor. Então, eu vou deixar o link para vocês verem a mensagem completa. Fiquem na paz.